Fala galera! Bom pessoal, a aula de hoje é sobre polígonos, tá? Mas antes da gente entender o que são os polígonos, deixa eu mostrar para você o que são segmentos consecutivos. Dois segmentos são consecutivos quando são distintos e têm uma extremidade em comum, tá? Então, dois segmentos é o que? Você vai fazer o que? Uma linha, né? Igual aqui, eu tenho a linha ó, de A até B, tá? E de B até C. Na verdade, esses pontos aqui, esses círculos aqui, ó, essas bolinhas aqui na ponta, é só para dizer que ela inicia aqui e finaliza aqui, tá bom? Mas é que eu tenho o segmento de A até B, finalizou. Por quê? Porque agora eu vou começar outro de B até C, tanto é que mudou até a direção, tá? Então, o segmento é em linha reta aqui, ó, certo? Sempre, né, um segmento aqui, o início e fim dele é demarcado. Então, ele inicia aqui no ponto A, finaliza aqui no ponto B. O próximo segmento inicia aqui no ponto B e finaliza no ponto C. Aqui fala dois segmentos. Aqui eu tenho dois, ó, de A até B e de B até C. Dois segmentos são consecutivos quando são distintos e têm uma extremidade em comum. O que são distintos? Eles não estão no mesmo lugar, na mesma posição. Eles estão separados, tá? A palavra distinta significa que eles estão separados um do outro. Porque se eu tivesse um segmento de AB e colocasse outro segmento em cima do próprio segmento AB aqui, eu teria dois segmentos em um lugar só. Aí eles não estariam distintos, eles estariam coincidentes, na mesma posição. Então eles estão em posições diferentes, separados, então eles são distintos. Aí aqui fala, para eles serem consecutivos, eles precisam ser distintos, ou seja, separados um do outro, mas ter uma extremidade em comum. Então, por exemplo, ó, esse segmento aqui de A até B, a extremidade dele é no A e a outra extremidade é no B. O outro segmento BC, uma extremidade é no ponto C e outra extremidade é no ponto B. Tá vendo que esse ponto B aqui, ó, ele é uma extremidade comum tanto para esse segmento quanto para esse outro segmento aqui, ó. Então, dois segmentos eles são consecutivos quando eles estão o quê? Uma extremidade está o quê? Colada, está ligada, está pregada no outro segmento, tá? Então, é representado assim, ó, de A até B e essa linha aqui em cima representa o quê? Que é um segmento, ou seja, o segmento de A a B e o segmento de B a C são consecutivos, tá? Por que eu estou ensinando você sobre segmentos? Porque um polígono, ele é formado por segmentos, tá bom? Polígonos são figuras geométricas. Agora vamos entender o que são os polígonos, tá? Consideremos N, ou seja, N maior ou igual a 3, tá? Então, para um polígono, pessoal, esse N aqui vai representar o quê? O número de lados do polígono, tá? Sempre um polígono, ele precisa ser maior ou igual a 3, ou seja, o número de lados de um polígono, ele sempre será maior ou igual a 3, porque não existe polígono só de dois lados, porque ele não vai fechar, tá bom? Vamos entender isso. Então, ó, consideremos N maior ou igual a 3 pontos ordenados e os N segmentos consecutivos por eles determinados, de modo que não existem dois segmentos consecutivos colineares, tá? O que são colineares? Que estão o quê? No mesmo alinhamento, tá? Por exemplo aqui, ó, esse segmento aqui, ó, BC, para ter um segmento colinear a ele teria que estar nessa mesma posição horizontal, esse que está inclinado, né? Então, o segmento colinear é esse daqui de AB, ele teria que estar nessa mesma posição aqui, ó, inclinado aqui. Então, aqui fala, ó, os N segmentos, ou seja, a quantidade de N segmentos, ou seja, aqui, ó, esse N aqui é uma quantidade de segmentos que vai formar o nosso polígono. No mínimo, a quantidade de segmentos que forma o polígono será igual a 3, então é maior ou igual a 3. Então, o N aqui está representando o quê? Os nossos segmentos que irá formar o polígono. Aí fala assim, ó, e os N segmentos consecutivos, quer dizer, consecutivos são o quê? Que uma extremidade vai estar colada na outra, por eles determinados, de modo que não existem dois segmentos consecutivos colineares, ou seja, não existem dois segmentos que eles são colineares, quer dizer, se eu tenho um segmento aqui, para ele estar consecutivo a esse aqui, ele tem que estar com essa extremidade aqui, colada aqui, e para ele ser colinear, eles têm que estar nessa mesma posição dele aqui, então não tem como, ó, aqui ele vai virar, eles vão virando, igual esse desenho aqui, esse segmento aqui é consecutivo a esse, mas eles não são colineares. Por quê? Para ser colinear tem que estar no mesmo alinhamento, na mesma linha, tá? Então, para ser polígono não pode ter dois segmentos no mesmo alinhamento, ou seja, colineares, tá? Vamos lá, ó. Definição. Chama-se polígono A1, A2, A3 até a N, que é o que? Os pontos aqui, ó, do meu segmento. Esse segmento começa de A1 vai até A2, depois A2, A3, de A3 até A4, de A4 até A5, e A5 até a N aqui, pode ser quantos segmentos você quiser. Depois o último vai ligar no segmento A1. Então, ó, chama-se polígono A1, A2, A3 até a N, né? É a figura formada pela união de N segmentos consecutivos. Então, eu tenho, ó, vários segmentos consecutivos, tá? Eles não podem ser
colineares, está no mesmo alinhamento. Por exemplo, um segmento que para ser colinear esse aqui, consecutivo e colinear a esse, ele tem que estar pregado aqui na mesma posição, então não pode. Então, ó, tá aqui, esse aqui não é colinear a ele, ó, tá em outro alinhamento. Então, eles precisam ser consecutivos, ou seja, as extremidades têm que estar o quê? Pregada na extremidade do outro segmento. Aqui eu tenho um segmento, ó, de A1 até A2, é um segmento. Aí o outro segmento vai do A2 ao A3. O outro segmento do A3 ao A4, o outro segmento do A4 ao A5, e o outro segmento seria do A5 ao A6 aqui, que aí esse AN representa quantos segmentos possíveis, tá? E o último aqui segmento liga no A1, ou seja, todos os meus segmentos são o quê? São consecutivos, tá bom? Então olha só a representação aqui, ó, A1, A2, A3, até chegar no último segmento aqui, são vértices do polígono, ou seja, esses pontos aqui, ó, A1 é um vértice do polígono, tá vendo? Então o vértice é o que? O encontro de dois segmentos. Então, ó, esse ponto aqui, onde esse segmento encontrou com esse aqui, é um vértice. Esse segmento aqui encontrou com esse outro segmento aqui, é bem aqui nesse ponto aqui, nessa bolinha preta aqui, que se representa o A2, né? É o que? É o vértice. Então todos os encontros dos segmentos são chamados de vértices do polígono, tá? Aí o segmento, ó, A1, A2, ó, A1, A2, tá vendo aqui a barra em cima indica um segmento de A1 até A2. Do A2 ao A3, do A3 até o A4, do A4 ao A5, do A5 até o A6 aqui, poderia ser, né, 6, nesse caso aqui 6, né? E do A6 até o A1, eu tenho o que? Eu tenho os meus lados, tá? Do polígono. Cada segmento representa o lado do polígono. Ou seja, quantos lados esse polígono aqui tem? Basta você contar os segmentos que formam ele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, esse polígono aqui tem 6 lados, ou seja, são 6 segmentos que formam esse polígono. Então, a quantidade de segmentos do polígono representa a quantidade de lados que ele possui. Sendo assim, polígono é uma figura plana, tá? Não é figura em 3 dimensões, é uma figura espacial, é uma figura plana fechada, tá? Então, por isso que um polígono ele tem que ter no mínimo 3 segmentos que formam ele. Por quê? Porque para ser fechada tem que ter no mínimo 3 segmentos, 3 lados, né? Você não consegue formar um polígono com dois lados. Por quê? Porque não vai fechar. Tá bom? Então, por isso que fala aqui, ó, um polígono tem que ter no mínimo, ou seja, é maior ou igual a 3, né, segmentos formando ele. Então, olha só, polígono é uma figura plana, fechada, formada somente por segmentos de reta que não se cruzam, tá? Então, as retas não vão poder se cruzar também. Da mesma forma que elas não podem ser segmentos consecutivos e colineares, elas não podem se cruzar, tá bom? Aí deixa de ser o que? Um polígono, tá bom? Olha só aqui, exemplos de polígono, olha aqui, eu tenho aqui, ó, segmentos consecutivos, ó, fechou, figura fechada, tá vendo? Olha aqui, é um polígono, aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Então, isso aqui todos são exemplos de polígonos, tá? São figuras o que? Figura fechada, né, formado somente por segmento de reta que não se cruza. Então nenhum aqui está cruzando, ou seja, apenas nós temos o que? Extremidade encontrando com outra extremidade, tá? Então, exemplos de polígonos. Elementos de um polígono. Aqui eu tenho um polígono aqui, ó, ele tem quantos lados? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho um polígono de 6 lados, tá bom? A quantidade de lados do polígono vai denominar, né, o nome que é dado a esse polígono. Calma que nós vamos aprender o nome também nessa aula, tá? Então tem aqui os vértices, né, A, B, C, D, E, F, os vértices do meu polígono, tá? Então A, B, C, D, E e F são os vértices do meu polígono. Olha só. Vértices são as extremidades dos segmentos de reta, ou seja, cada encontro de segmento, ou seja, segmento que a extremidade desse segmento aqui é bem aqui no ponto E, né? Então aqui é um vértice. A outra extremidade dele é aqui o ponto F, né? Então aqui é outro vértice, tá? Então no caso aqui tem um polígono de 6 lados, ele vai possuir 6 vértices. Lados são os próprios segmentos de reta, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Perímetro é a soma dos comprimentos de todos os lados. Vamos supor que cada lado desse meu polígono aqui tivesse a medida de 1 centímetro. Como ele tem 6 lados, aí o que seria o perímetro dele? Eu somar 1 mais 1 mais 1, ou seja, 6 vezes, né? Então o perímetro valia 6 centímetros, tá? Então o perímetro do nosso polígono é a soma de todos os lados do meu polígono. Ângulos internos são os ângulos formados entre dois lados consecutivos adjacentes. Ou seja, adjacente quer dizer que está do lado, ou seja, esse segmento aqui, ó, adjacente a ele é esse daqui e esse outro de cá, tá? Então esse segmento aqui tem esse segmento aqui, esse lado aqui tem dois lados adjacentes. Esse aqui e esse aqui, tá bom? Então, por exemplo, esse lado aqui não é adjacente, esse aqui não, tá? Esse daqui, ó, é adjacente desse aqui e também adjacente desse outro de cá, tá? Então,
A palavra adjacente significa o quê? Ao lado, vizinho, tá próximo, né? Então, esse segmento aqui, ele tem dois segmentos, ou seja, esse lado aqui tem dois lados adjacentes, esse e esse aqui, certo? Esse lado aqui não é adjacente, esse daqui, tá bom? Então, ângulos internos são ângulos formados entre dois lados consecutivos, tá? Ou seja, esse lado aqui com esse aqui formou um ângulo interno aqui, ó. Esse lado aqui, ou seja, em cada vértice eu tenho um ângulo interno, tá? Então, o interno está do lado de dentro do nosso polígono. Então, um ângulo interno aqui, ó, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro, tá? Vamos aqui nesses outros exemplos aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho um ângulo aqui, ó, interno aqui, outro aqui e outro aqui. Então, é assim, ó, se o polígono tem 6 lados, ele tem 6 vértices e 6 ângulos internos, tá bom? Aqui, ó, aqui o ângulo interno tá esse pedaço aqui, ó, esse aqui, ó, tá? Agora, ângulos externos também é a mesma quantidade. Se o polígono tem 6 lados, ele tem 6 ângulos internos e também tem 6... Aliás, os externos nós podemos considerar mais da quantidade de lados, sabe por quê? Olha só. Mas a medida vai acabar dando a mesma, tá? Olha só, ângulos externos são os ângulos formados entre um lado e o prolongamento de um lado consecutivo. É basicamente assim, ó. Aqui dentro, né, desse polígono aqui eu tenho um ângulo interno, né? Eu vou pegar esse lado aqui, vou projetar ele aqui, pontilhar ele, certo? Aí eu completo aqui o meu ângulo interno formando 180 graus. Então, sempre o ângulo externo somado com o ângulo interno vai dar 180 graus, tá? Por exemplo, aqui eu posso prolongar esse aqui, ó, posso prolongar esse lado aqui, ó, prolongo ele aqui, ó. Então, eu vou fazer uma volta de 180 aqui, ó, meia volta de 180 aqui. Então, essa parte de dentro é o ângulo interno e aqui o outro pedaço aqui vai ser o ângulo que é externo, tá? E da mesma forma aqui, eu tenho esse lado aqui, né? Eu vou prolongar aqui, ó, e vem de uma meia volta completa aqui de 180. Ou seja, a parte de dentro é o meu ângulo interno, a parte de fora aqui é o meu ângulo externo, tá? Da mesma forma, eu posso fazê-lo aqui, ó. Eu prolongo aqui e dou a meia volta aqui do 180. Esse pedaço aqui é um ângulo interno e aqui outro pedaço que vai dar um ângulo que externo, tá? Sempre a soma dos ângulos interno com a soma do ângulo interno com o externo sempre vai ser igual a 180 graus, tá bom? Guarda isso na sua cabeça, tá? Diagonais são os segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Tá? As diagonais são os segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Quer ver só? Esse vértice aqui, ó, esse aqui dele é consecutivo. Por quê? Porque ele está no mesmo segmento. O que é um vértice não consecutivo? Você vai ter que pular um. Por exemplo, aqui, ó, o F, pulo o A, o B aqui, ele não é consecutivo. Então, posso formar uma diagonal aqui, ó. Tá? O que são vértices consecutivos? É um vértice após o outro. Por exemplo, aqui, ó, qual que é o vértice que é consecutivo ao A? O B, ó, tá próximo dele, e o F também, é o que é próximo depois dele, tá? Por exemplo, os vértices são consecutivos ao B, o C e o A. Ou seja, para eu formar o vértice, por exemplo, eu vou pegar o vértice aqui, para eu formar uma diagonal, eu não posso ligar o vértice A com os dois vértices consecutivos a ele, ou seja, não posso ligar ele no F, não forma a diagonal, forma um lado, né, do polígono, e também não posso ligar ele no B, porque forma um lado. Então, eu vou ligar onde? No C, no D e no E. Então, vou formar diagonal aqui, ó. O A liga no C, depois no D e depois no E. O F, onde eu formo diagonal? Ligando ele no B, no C e no D. Aonde eu formo diagonal com o E? Posso ligar ele no C, no B e no A. Então, aqui eu formo o quê? Várias diagonais, tá bom? Número de lados é igual ao número de vértices, que é igual ao número de ângulos internos. Sempre em um polígono, o número de lados será igual ao número de vértices e também será igual ao número de ângulos internos. Beleza? Entendeu aqui? Cada um desses elementos aqui do nosso polígono, tá? Continuando aqui. Região poligonal é a região determinada pela união do polígono com os pontos de sua região interior. Ou seja, eu tenho aqui o meu polígono, ó, de 5 lados. Aí eu considero, imagina essa figura tá pintada de azul, né? Imagina isso daqui sendo ó, pontos, né? Pontos formando toda essa região interna aqui dele aqui, ó, de azul. Ou seja, eu vou pegar o meu polígono aqui, ó, os meus lados e toda essa região interna dele aqui é o que? É considerada a região poligonal, tá? Então, eu vou só ligar essas linhas aqui, formando o meu polígono. Agora eu vou pegar e pintar ele todinho, a parte dele todinho. Isso é chamado de região poligonal, que é o que? Os segmentos que formam o nosso polígono, mais toda a parte interna dele aqui. A gente diz que são todos os pontos internos ao polígono, é considerado a região poligonal, certo? Agora, polígonos convexos e não convexos, tá? Vamos entender aqui. Primeiro, polígono convexo.
Convexo. Se traçarmos um segmento de reta unindo dois pontos quaisquer internos ao polígono e o segmento ficar completamente contido no polígono, esse é um polígono convexo, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou marcar um ponto aqui e aqui, ó. Eu vou ligar os dois. Ficou completamente lá dentro do polígono. Tá? Vou marcar um ponto aqui em cima, outro aqui embaixo. Eu vou ligar os dois sempre. Eu vou marcar dois pontos em qualquer parte do meu polígono. Marco um ponto aqui e um ponto aqui dentro do polígono. Quando eu ligar, ele vai ficar completamente dentro do polígono? Vai, tá bom? Ele só vai ficar o quê? De fora, se eu desenhar um ponto lá fora, mas isso não é válido, tá? Eu vou desenhar, posso fazer dois pontos dentro do meu polígono, qualquer parte que você quiser, liga os dois vai estar sempre lá dentro do polígono, então é considerado polígono convexo. Aqui, ó, eu vou fazer dois pontos aqui em qualquer parte do meu polígono, vou ligar eles, sempre vai estar os dois, é o segmento que vai ligar os dois, vai estar sempre dentro do seu polígono, tá bom? Outra forma de você identificar um polígono convexo, olha só. Ou se qualquer reta suporte de um lado do polígono deixar todos os outros lados no mesmo semiplano. Ou seja, eu tenho esse polígono aqui dentro aqui, ó, um polígono de 6 lados, né? Eu vou fazer aqui, ó, esse lado aqui eu vou prolongar ele aqui, tá vendo? Aí eu dividi aqui, ó, esse espaço em duas partes. Ó, eu prolonguei esse lado aqui. Tá vendo que esse lado de cada prolongamento está todo o meu polígono, né? E do lado de cá não tem nada. Então isso também é uma forma de você identificar se o seu polígono ele é um polígono convexo, né? Aqui, ó, estamos analisando o polígono convexo, né? E aqui eu posso fazer a mesma forma. Eu posso pegar esse lado aqui, ó, e prolongar aqui, ó, esse lado aqui. Esse lado de cá não vai ter nada, e esse outro lado de cá do prolongamento vai estar todo o seu polígono. Você pode fazer isso com qualquer lado dele, tá? Aqui, esse lado aqui, eu vou prolongá-lo aqui e aqui, né? Pra cá, pros dois lados, né? Esse lado de cá do prolongamento não tem nada, e do outro lado tá o polígono inteiro. Então, se isso também acontecer, você pode confirmar que seu polígono, ele é o quê? Convexo, tá? Posso fazer aqui, ó, eu vou fazer um prolongamento desse lado aqui, ó. Então, desse lado de cada prolongamento não tem nada e do outro lado tem a figura inteira, né? Então, é um polígono convexo, tá? Agora, polígono côncavo, tá? Ou não convexo. Então, aqui é o polígono convexo. Esse outro aqui nós podemos chamar de polígono não convexo, ou então ele é chamado também de polígono côncavo. Por que côncavo? Porque ele forma uma concavidade. A concavidade quer dizer o quê? Um buraco, tá? Então, vai formar um buraco no seu polígono, tá bom? Aqui, ó. É aquele, né, polígono côncavo ou não convexo, é aquele em que existe uma reta qualquer que o corta em mais de dois pontos. Olha só, lembra que no começo aqui do polígono convexo, que nós marcamos dois pontos aqui, em qualquer parte dele liga os dois, vai formar um segmento sempre lá dentro, né? Olha só, se eu marcar um ponto aqui e outro aqui em cima, eu vou ligar os dois segmentos, vai estar lá dentro, né? Agora imagina eu marcar um ponto aqui e outro de cá. Quando eu ligar esses dois segmentos, ligar esses dois pontos aqui, vai formar um segmento. Esse segmento está completamente todo lá dentro do polígono? Não está. Então tá vendo que uma parte dele está de fora, essa parte aqui do meu segmento está de fora, ó. Da mesma forma, se eu fizer um ponto aqui e outro aqui, se eu ligar aqui, ó, vai ficar uma grande parte do meu segmento de fora do meu polígono, né? Ou seja, isso faz com que o seu polígono seja o quê? Côncavo ou não convexo. Aqui, ó, posso fazer um ponto aqui e outro aqui. Se eu ligar os dois, né, vai estar completamente lá dentro. Mas isso tem que ser válido para qualquer parte do seu polígono. Igual eu falei aqui, ó, que eu marquei um ponto aqui, aqui vai estar dentro. Mas se eu fizer aqui, aqui vai ficar de fora. Então, ou é tudo ou nada. Da mesma forma que se eu fizer um ponto aqui e outro aqui, se eu ligar, vai ficar o quê? Uma parte de fora, né? Então, isso aqui faz com que o seu polígono seja o quê? Não convexo, tá? Ou seja, formou um buraco nele aqui, ó. Aqui tá formando vários buracos nele aqui no seu polígono, tá vendo? Então formou um buraco, ou seja, uma concavidade. Então ele se torna o que? Um polígono côncavo. Essa outra parte aqui que eu mostrei pra vocês também, ela também é válida. Por quê? Se eu fizer aqui, ó, um prolongamento, aqui, ó, o polígono nesse desenho aqui, ó, né? Desenho aqui. Então se eu fizer um prolongamento aqui, ó, nesse lado aqui dele, ó. Então toda a parte de cada prolongamento não tem nada e do lado de cá tá todo o polígono, né? Agora imagine se eu fizer esse prolongamento desse lado aqui, eu prolongo aqui e prolongo pra cá. O que vai acontecer? Uma parte do polígono vai estar de cá e outra parte dele vai estar do outro lado de cá. Então isso faz com que o seu polígono também seja o quê? Um polígono não côncavo, né? Ou seja, um polígono não convexo, ou seja, ele é um polígono côncavo, né? Observação: estudaremos somente polígonos convexos, tá? Então o polígono côncavo está fora de cogitação. A gente não estuda polígonos côncavos, tá? Somente polígonos convexos. Se aparecer para você um polígono côncavo, você vai cortar ele, dividir em dois pedaços, aí ele se torna o quê? Dois polígonos convexos. Aí sim você pode estudar, mas não vai acontecer de você estudar o polígono côncavo. Sempre polígono será convexo, tá? Olha só, nomenclatura, vamos entender aqui os nomes, né, dos nossos polígonos. Nomenclatura: o nome dos polígonos é dado de acordo com o número de lados, ou seja, você vai olhar a quantidade de lados do seu polígono, você vai
batizar ele com determinado nome, tá? Então, primeiramente, começamos com o número de lados igual a 3, né? No mínimo é igual a 3, porque não existe polígono de 2 lados, né? Então, olha só, quando o número de lados é igual a 3, nós chamamos de triângulo, tá? Quando o número de lados é igual a 4, nós chamamos o polígono de quadrilátero, tá bom? Agora, vamos entender agora de 5 para frente, ó. Quando o número de lados é igual a 5, ele é chamado de pentágono. Lembre-se, ó, de 5 para frente sempre tem a terminação gono, tá? Aqui, ó, gono, tá? Ó, então sempre, ó, vai ter um prefixo, tá? O 5, o prefixo é penta, né? Então aqui, ó, gono, ou seja, pentágono, aí você junta, tá? Sempre termina com gono, tá? Então, pentágono, sempre a partir do quinto aqui nós temos a terminação gono, tá? Número de lados igual a 6. O prefixo é hexa, então fica hexágono. Número de lados igual a 7, o prefixo é hepta, então fica heptágono. O número de lados igual a 8, o prefixo é octo, ou seja, octógono, tá? O número de lados igual a 9 é Na, ou seja, aí será eneágono, tá? Seria assim, ó, N, né? Aí esse ágono para completar a palavra aqui, né? Do nome, da nomenclatura do polígono. Número de lados igual a 10. Aí é dec, né? Deca, ou seja, decágono, tá? Tem terminação gono, né? E o prefixo do 10 aqui, lado, seria o que? Decágono. 11 lados seria o que? Um deca, ou seja, ó, deca de 10 aqui, um deca, ou seja, um decágono, tá? 11. 12 lados, dodeca, né? Então, dodecágono, tá? 15 lados, pentadeca, ou seja, pentadecágono, tá? Então, penta, você sempre vai falar, quando é, por exemplo, acima de 10, você vai falar o que, ó? O 5 aqui, depois você fala a dezena, tá? Então, penta, agora você fala a dezena, deca, e depois a terminação gono, ou seja, pentadecágono. E por último, número de lados igual a 20. E número de lados igual a 20, a palavra é o quê? Icoságono, tá? Então, número de lados igual a 20, icoságono, tá? Número de lados igual a 10, decágono, igual a 20, icoságono. Por que eu passei para vocês só essa quantidade aqui? Porque esses polígonos aqui, com essa quantidade de lados aí, você é obrigado a saber esses nomes, tá? Qualquer outro polígono que não seja pertencente a essa tabela aqui, a questão é obrigada a te falar o nome do polígono, tá bom? Ou ele vai te falar a quantidade de lados, ou ele vai falar para você o nome do polígono, tá? Mas esses daqui, o exercício não é obrigado a falar para você a quantidade de lados, tá bom? Então, se ele falar outro polígono com outra quantidade de lados, ele tem que informar quantos lados tem um polígono, tá bom? Tem que informar a quantidade de lados. Agora, se ele falar para você assim, ó, eneágono, você é obrigado a saber que ele tem 9 lados, tá? Decágono, você é obrigado a saber que ele tem 10 lados. Icoságono, você é obrigado a saber que ele tem 20 lados. Pentadecágono, você é obrigado a saber que ele tem 15 lados. Então, esse daqui você é obrigado a decorar, porque questão nenhuma de vestibular, certo? Ou questão de prova, questão de livro, ele vai informar para você quantos lados tem. Ele vai simplesmente falar esses nomes aqui, ó. Você é obrigado a saber, tá bom? Genericamente, usa-se termo polígono de N lados, ou seja, quando não for um desses aqui, ele vai falar para você um polígono de 32 lados, um polígono de 14 lados, um polígono de 28 lados. Então, quando ele não estiver nessa tabela aqui, a quantidade de lados, o exercício vai te informar a quantidade de lados que o polígono possui. Certinho? Vamos lá, continuando aqui. Classificação. Polígono equilátero. Polígono equilátero é o polígono que tem todos os lados congruentes, tá? O que são lados congruentes? São lados que têm as mesmas medidas, tá? Então, polígono equilátero é o polígono que tem todos os lados o quê? Congruentes. Exemplo, losango, quadrado, tá? Todos eles são polígonos o quê? Equiláteros, né? Ou seja, os seus lados têm as mesmas medidas. Polígono equiângulo é o polígono, a palavra equi significa igual, tá? Então aqui, ó, equilátero, ou seja, equi significa igual, látero é de lado, então, ó, lados iguais, aqui, ó, equiângulo, tá? Então a palavra ângulo é de ângulo, né? De uma abertura. E equi, iguais, ou seja, ângulos iguais, ou seja, um polígono de ângulos iguais, ou seja, um polígono equiângulo. É o polígono que tem todos os ângulos internos congruentes. Congruentes quer dizer, sabe o que? Tem as mesmas medidas, ou seja, são iguais, tá? Então, polígonos equiláteros, ou seja, tem os lados congruentes, ou seja, lados iguais. Polígonos equiângulo são polígonos que têm ângulos iguais. Exemplos, retângulo, quadrado, todos eles têm o mesmo ângulo, tá bom? Losango não, porque o losango pode ter losango onde tem ângulos diferentes. Então, no caso,
O quadrado, ele é equilátero ou equiângulo. Já o losango, ele é equilátero, mas ele não é o quê? Equiângulo. Depende do losango, né? Ele não é equiângulo, tá? E por último, polígono regular. O que é um polígono regular? É o polígono que é equilátero e equiângulo, tá? Simultaneamente. O polígono regular, olha só, o polígono ele é equilátero quando ele tem os lados iguais, mas os ângulos não são obrigados a serem iguais, tá? Agora, ele não tem ângulos iguais. Agora, polígonos equiângulos são os polígonos que tem o quê? Ângulo, ele é obrigado a ter os ângulos iguais, mas não é obrigado a ter os lados iguais, tá bom? Então, o equilátero tem os lados iguais, mas não é obrigado a ter os ângulos iguais. E equiângulo é aquele que tem os ângulos iguais, mas não é obrigado a ter os lados iguais. Agora, o que é um polígono regular? É o polígono que é equilátero e equiângulo simultaneamente, ou seja, ele é obrigado a ter os lados e os ângulos iguais, todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, esses são os nossos polígonos regulares. Então, a gente classifica polígonos em três, ou seja, três classificações: polígono equilátero, polígono equiângulo e polígono regular. Certinho, galera? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, sobre o nosso estudo de polígonos, tá? E na próxima aula eu vou dar continuidade, sobre o estudo de polígonos, e nós vamos falar sobre o quê? Sobre as diagonais dos polígonos. Certinho, galera? Então, fico por aqui e fui!